Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que eu montaria minha carteira de investimentos se eu não estivesse me importando com dividendo. Não necessariamente empresas do Growth Invest, não, mas uma carteira em que o fator dividendo não geraria nenhum tipo de peso no meu processo decisório. Como que eu faria isso e quais seriam essas empresas? Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E como eu disse, aqui o foco é simplesmente qualidade da empresa, sem levar em conta payout ratio e recorrência no pagamento de dividendo. Será que essa carteira ficaria boa? É o que você vai descobrir. E vou explicar todo o racional aqui. Lembrando que nessa carteira, além de eu não levar em conta o fator dividendo, que é importante no Brasil matematicamente falando, por conta da isenção do imposto de renda até então, eu não vou levar em conta dividendo, payout e vou exigir alguns filtros mínimos indispensáveis para focar somente em qualidade. Primeiro, todas as ações desse vídeo terão tag along, proteção ao acionista. Não vou abrir mão disso. Rigor total. Todas essas empresas terão ROI ou ROIC acima de 15%, acima da taxa Selic atual. E todas elas terão a margem líquida superior a 10%, o que mostra, a princípio, vantagem competitiva duradoura. No mais, quanto ao setor, isso será praticamente indiferente nessa carteira. E outro detalhe, é uma carteira de gestão ativa, portanto, um número enxuto de ações entre empresas grandes, large caps, e empresas de menor capitalização. Microcaps? Não necessariamente. Small caps. E assim eu montaria essa carteira quase com foco em crescimento, mas não necessariamente. Aqui pode ter empresa de dividendo. Acontece que não seria o critério a ser adotado na carteira. E aí você vai ver o resultado. Mas antes, essa aqui é a minha carteira de investimentos em ações e renda fixa aqui no BTG Pactual. E aqui está a minha maior posição. Sanepar tem um pouquinho de juro 11. Se você quiser acompanhar a evolução dessa carteira e os movimentos que eu faço nela, que é a minha carteira pessoal, além de ter acesso à planilha de preço teto de ações e fundos imobiliários, mais de 50 ativos, eu te convido a conhecer a comunidade Formação Mira Invest, onde, além disso tudo, você vai ter acesso a vídeos exclusivos e ao meu treinamento completo Formação Mira Invest. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que é uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento sem burocracia. Conheça no link aqui embaixo. E vamos ao que interessa. A primeira ação da minha carteira seria, olha só, Itaú, que dá sim para você considerar uma empresa de dividendo. Paga um bom dividendo? Raramente não paga. E é uma empresa que paga dividendos todos os anos. Mesmo nesse ano aqui, ó, 2017, pagou um bom dividendo. Vou colocar aqui dividendos pagos. Você vai notar todos os anos paga. Inclusive, o Benjamin Graham falava que o investidor deveria buscar empresas que pagam dividendos todos os anos, de preferência crescentes. Não foi o caso, no Brasil é difícil, mas como eu disse, o foco não é dividendo. O que eu considerei em Itaú? Crescimento anual composto razoável. A empresa cresce os seus lucros nos últimos anos a uma taxa constante elevada. Aqui no caso foi de 23%. Muito alto esse crescimento. Eu tenho que olhar para o crescimento. Isso é importantíssimo. Empresa que não cresce está fora. Estilo Ambev, por exemplo, está fora. Retorno sobre o patrimônio líquido, 20%. Eu falei, tem que ser acima de 15%. E eu fiz um vídeo para os membros da comunidade mostrando a ocasião em que eu prefiro não receber dividendo, mesmo a empresa apresentando lucro recorde. E olha que eu adoro dividendo, viu? Olha só, ROI de 20%, crescimento superior a 20%, não tô nem aí pro payout, não é critério dessa carteira. PL, bem abaixo de 20, mesmo com crescimento de 20 vezes. E aí, mais um critério que eu não falei, eu vou olhar assim para múltiplos. Por quê? Porque é o seguinte, por mais que aqui eu não esteja levando em conta dividendo, eu não posso pagar caro demais. Margem de segurança é indispensável em qualquer lugar, em qualquer hipótese. Por que, Luan? Principalmente com empresa de crescimento. Porque é uma suposição ingênua você supor que a empresa vai crescer a taxas absurdas ao longo do tempo. Como está acontecendo agora com a Nvidia,
negociando num valor de mercado de 4 trilhões de dólares. O mercado está pagando mais de 40 vezes lucro na empresa. A empresa lucra menos que a Berkshire Hathaway e a Berkshire negocia a múltiplos inferiores à metade do múltiplo atual de Nvidia. Esse tipo de euforia deve ser evitada na carteira de investimentos, mesmo que a Nvidia seja um investimento de qualidade. Lembre-se do alerta de Benjamin Graham. Margem de segurança não serve apenas para investimento, serve para a vida. É só não pagar caro demais, mesmo que a empresa seja um pouco mais cara, porque você acaba pagando por qualidade, que está tudo certo, especialmente quando a gente não está em um ciclo de alta da Bolsa de Valores brasileira. Itaú ou Itaúsa? Por quê? Porque, vamos lá, eu sei que é uma visão simplista falar que comprar Itaúsa é comprar Itaú com desconto, mas ainda assim, dentro de Itaúsa, 93% do valor líquido dos ativos é Itaú. Então, é quase isso, tá? E aqui você tem mais desconto. Só que eu particularmente prefiro mesmo assim ir logo no Itaú. Que olha o crescimento da Itaúsa, acaba sendo menor, por isso ela é mais barata. Se eu for olhar para dividendos, eu prefiro a Itaúsa, porque ela acaba pagando mais pelo desconto. Mas lembre-se, foco dessa nossa carteira hipotética que eu construiria para um cliente de consultoria focado exclusivamente em crescimento ou majoritariamente, eu não escolheria a Itaúsa e ficaria com o Itaúzão. A segunda ação seria, ainda no setor financeiro, é só você olhar para a carteira do Warren Buffett, que nunca pagou dividendo, o foco dele é esse. O foco da carteira dele é consumo não cíclico, aí você tem Apple e Coca-Cola. Depois de consumo não cíclico, você tem o quê? Você tem setor financeiro, Bank of America, American Express. Nota a importância do setor financeiro, seguradora. E aqui, BTG Pactual. BTG Pactual. O que acontece? Qual que é o nível de rentabilidade do BTG? O ROI também de 20%, no nível do Itaú. Em dados momentos até acima disso. E o crescimento vem sendo superior ao do Itaú. Portanto, eu não ligaria de ter um payout baixo nessa carteira, porque o crescimento é muito elevado. E o múltiplo não é alto demais, está abaixo da média da empresa e está bem abaixo do crescimento que a empresa vem ostentando. Lembra do indicador do Peter Lynch? Tem o vídeo próprio sobre isso na comunidade. Então o BTG seria mais uma ação. Aí eu teria, aqui eu comecei pelas large caps, depois a gente passa para as small caps. Eu teria um banco múltiplo, como o Itaú. Eu teria depois um banco de investimento grande, com alto ROI, forte crescimento e um múltiplo baixo ou relativamente baixo para não pagar caro demais, BTG Pactual. Depois disso, eu teria uma seguradora, de novo, setor financeiro. Seria Caixa Seguridade ou Porto Seguro. Eu prefiro a Caixa Seguridade, não pelo dividendo, mas pela alta previsibilidade das receitas. A margem líquida da Porto é baixa, prefiro uma margem maior. Então, eu particularmente teria a Caixa de Seguridade. Você poderia ter a Porto, mas eu prefiro a Caixa. Então, eu deixaria a Caixa na nossa carteira. O múltiplo é mais baixo, a empresa vem crescendo muito bem o seu lucro, mais de 15%, ROI superior a 25%, é empresa defensiva que faz sentido numa carteira de longo prazo, no Brasil, onde você tem juro elevado e essas empresas seguradoras ganham com o floating, que é o dinheiro que está parado aguardando sinistros. Isso é muito positivo. Próxima ação. Aí você teria aqui mais um critério que eu acabei não falando, mas eu evitaria qualquer tipo de coisa cíclica. É uma carteira de crescimento, de alta rentabilidade e evitar ciclicidade o máximo possível. Mas petróleo seria a exceção. Assim entende o Warren Buffett também, que tem uma posição muito alta no setor petrolífero. Ele tem a Chevron, por exemplo, na carteira, posição elevada. E aí eu teria PetroRio. Petrobras não, Luan? Não, porque Petrobras é de dividendo. Não vai crescer como a PetroRio. E a PetroRio vem aumentando muito rapidamente a sua capacidade produtiva. Payout zero, crescimento puro. Olha o tamanho do ROI, 40%. O ROIC aqui está errado. O ROIC da empresa é alto, a dívida não é tão alta. Então esse é o tipo de empresa. Olha o tamanho da margem. Esse é o tipo de empresa com crescimento absurdo nos últimos 5 anos que eu teria no setor petrolífero aqui no Brasil. Outra large cap. Então, setor financeiro com Itaú, BTG, Caixa Seguridade, petrolífero com PetroRio e, obviamente, eu buscaria ter pesos um pouco maiores em empresas large caps, mas nada muito diferente. Na dúvida, coloque pesos iguais, porque se você está escolhendo uma carteira só de empresas top de linha, exceto pela baixa liquidez, como algumas small caps, você não precisa fazer tanta distinção de peso na sua carteira, facilitando até mesmo o rebalanceamento da carteira em momento próprio. No setor elétrico, que é muito defensivo, Engie por quê? Porque o histórico de rentabilidade da Engie
é altíssimo. Em dados momentos, o payout é muito alto também, mas não importa nessa carteira. Olha o tamanho do ROI, muito alto. Hoje a dívida está alta, então eu prefiro olhar para o ROIC. Está abaixo de 15, mas historicamente não é assim. Historicamente é acima de 15, mostrando novamente que a empresa é de qualidade. O crescimento da empresa foi baixo nos últimos anos, não à toa que a empresa andou de lado, mas com esse nível de rentabilidade, em algum momento a empresa vai conseguir reverter isso. Então a Engie no setor elétrico seria a melhor opção. Ou você poderia dispensar também a ação na carteira, mas a Engie com esse nível de rentabilidade, num setor que tem uma certa competição, é algo muito raro. E quando a gente vê algo raro, é interessante encarteirar nesse tipo de empresa. E ainda, essa é polêmica, ainda no setor financeiro, Bolsa de Valores, colocaria a B3. Esse múltiplo é alto, sem sombra de dúvida, mas é tão alto assim, com um ROI de 25%. A dívida é irrelevante, então eu olho para o ROI. O crescimento também foi baixo, como a Engie. Então, Engie e B3, o crescimento foi baixo. Se o foco fosse só crescimento, essas duas empresas sairiam pelo histórico de crescimento baixo nos últimos anos. Mas essa visão pode ser míope, porque vou pegar aqui o caso da B3. Olha o que está acontecendo com a empresa em termos de crescimento. A gente está aí, ó, desde 2022, aí, com a renda variável minguando no Brasil. Ainda assim, a empresa está crescendo o lucro líquido. Isso sinaliza que ela está ganhando mesmo com o cenário de prevalência da renda fixa. E esse tamanho de margem líquida é absurdo, cara. 40%. Então é o tipo de empresa que justifica um múltiplo alto assim e que, em momentos de alta da Bolsa de Valores, alta consistente, ciclo de alta, ela tende a ganhar muito dinheiro e esse múltiplo praticamente dobra. Olha só aqui, quando a gente teve pico de bolsa, o múltiplo foi lá para 30 vezes, então seria uma opção. Mas se você quisesse enxugar, Engie e B3 poderiam ficar de fora, se você quisesse enxugar, mas são excelentes companhias. Depois Taesa. Aí Taesa é o seguinte, é crescendo. Então, junto com o Engie, mas a Taesa cresce mais. Claro, nos últimos anos também não cresceu, tá vendo? Se a gente só olha para os últimos 5 anos, a gente tira isso aqui também. Mas o ROIC, mais de 15, acaba sendo a mais rentável aí no setor de transmissão. As receitas são ultra previsíveis, uma margem líquida muito alta, então poderia também ser uma opção. De novo, se eu focasse em crescimento só, eu tiraria Taesa, B3 e Engie. E aí a gente entra na VEG. A VEG, o que acontece? O múltiplo é bastante alto. Mais alto, inclusive, do que o que a empresa vem crescendo. Portanto, a posição em VEG seria reduzida também na minha carteira, junto com small caps de baixa liquidez. Por quê? Porque o múltiplo é muito alto. Contudo, a empresa é única no Brasil. A joia rara da B3. De tal modo que não tê-la também pode ser uma decisão ruim no futuro. Por quê? A margem de segurança realmente é baixa na empresa. Mas a empresa é única e em momentos de incerteza o flight quality prevalece. Não foi o caso desse ano com o VEG, mas eu diria que em momentos de ciclo de alta o mercado não vai olhar somente para as empresas mais baratas. O fluxo comprador vai comprar empresas melhores, mesmo de múltiplos mais altos. E em momentos de euforia, 25 vezes lucro não é nada. Nos Estados Unidos, isso aí é praticamente período de normalidade. Quando você tem euforia, você tem VEG aí negociando a 40 vezes lucro, tipo Nvidia. Então, sim, é complicado, a VEG poderia ficar de fora pela baixa margem de segurança. O crescimento é altíssimo, você sabe, 22% ao ano, entre 22 a 25, então praticamente está no múltiplo próximo do justo, um pouco acima, baixa margem de segurança. O ROI é espetacular, tem uma joia rara, 30%. Mesmo assim tem um payout grande, margem líquida muito boa no setor que ela atua. É uma empresa global, então por ser uma raridade, talvez não fosse uma boa ideia não ter pelo menos alguma pequena posição em VEG na carteira. Eu particularmente tenho na minha carteira lá do Investidor 10 que eu disponibilizo para os membros da comunidade FMI. Então, só recapitulando, quais eu poderia dispensar pelo baixo crescimento? Taesa, B3 e Engie. Mas talvez eu não fizesse isso. Alguma posição eu teria nessas empresas. Em VEG, eu teria alguma posição ainda que diminuta pelo caráter ultra raro da empresa. E se ela me desse alguma clara oportunidade de aportes, eu aumentaria a posição e até concentraria um pouco mais, como sinaliza pra gente tanto o Charlie Munger, falecido sócio do Warren Buffett, quanto o Buffett. Encontrou uma super oportunidade numa empresa única? Compre bastante. E aí a gente passa para small caps. Eu começaria com Vulcabras. Ah, varejo, tô fora. Visão míope? Me desculpe. Visão míope. Por quê? Vamos lá. Olha o nível de rentabilidade da empresa. 26%. Hoje é quase caixa líquido. Quase nada de dívida. Payout alto, que é irrelevante pra gente. Olha o tamanho da margem. Não é qualquer varejo que é ruim. Varejo linha branca, que é muito cíclico. Esse tipo de varejo verticalizado é outra história. E a empresa vem crescendo muito.
Então, empresa de forte crescimento, alta rentabilidade e margem elevada. É uma small cap que entraria na minha carteira. E o múltiplo ainda é favorável, não estou pagando caro demais. Depois, BR Partners, o mini BTG, segundo muitos, tem um múltiplo próximo da Vulcabras, paga um elevado dividendo, ostenta um alto nível de rentabilidade e também vem crescendo o lucro líquido. Aqui também poderia haver uma ressalva, por ser mais cíclica em termos de taxas de juros, mas ao mesmo tempo ainda assim consegue um alto nível de rentabilidade superior a 15% mesmo em cenário de juro elevado como a gente vive hoje no Brasil. Então, veja, ela seria algo muito próximo da B3 nesse sentido de ciclicidade, mesmo assim consegue nível de rentabilidade elevado e ganha dinheiro. Então estaria também provavelmente nessa carteira. Ainda Vivara, varejo de novo? Pois é, Vivara estaria nessa carteira porque esse ROI aqui é espetacular, 28%. A dívida é baixa, margem líquida espetacular, cara, surpreendente. Joia rara da bolsa também parece esquecida. E o crescimento também muito alto, 37%. 20% nas receitas, muito alto. E aí a gente entra na Unifique. Qual que é o problema da Unifique? A Unifique, ela tem uma liquidez mais baixa. Quando eu clico em empresa aqui no Investidor 10, eu consigo enxergar o nível de liquidez. E ela negocia menos de 1 milhão por dia. Não tem tanta cobertura de casa de análise. Por outro lado, isso facilitaria posicionamento para o investidor que não fica só pegando modinha. E aí, é uma empresa que ostenta um nível de rentabilidade bem superior aos pares setoriais, tem uma excelente margem líquida, vem crescendo aí a uma taxa superior a 10%, 15% ao ano, salvo em situações mais complicadas. Então tem um crescimento bacana em receitas, então até bem alto, negocia com múltiplo baixo e ostenta um nível de rentabilidade relativamente alto. Só que a liquidez é baixa, então estaria na minha carteira, setor de telecomunicações, mas num peso menor. Mas ainda assim, provavelmente estaria. E aí tem uma que poderia estar, que é a Odontoprev. Por quê? Não está crescendo tanto, o múltiplo é ok, tá? Então ela está crescendo algo muito próximo do múltiplo atual. Só que esse nível de ROI é muito acima da média. É um nível de rentabilidade que pode te beneficiar muito ao longo do tempo, mesmo que ela não cresça tanto. E ainda remunerar bem a sua carteira com dividendos, se for o caso. Então, pelo fato de ter um nível de rentabilidade muito elevado, poderia estar, e é outra small cap, porque o seu valor de mercado é inferior a 10 bilhões de reais. Seria uma carteira aí com 13 ativos, mas eu poderia reduzir para 10 se eu tirasse, por exemplo, como eu já disse, B3 ou END. Eu poderia tirar a Unifique se fosse o caso, mas eu particularmente tiraria END ou Taesa, deixaria pelo menos uma, tiraria eventualmente a B3 e talvez a Odontoprev pelo baixo crescimento, mas com esse nível de rentabilidade seria complicado. Ainda assim, dá para ficar entre 8 a 12, 13 empresas sem problema nenhum. Você tendo confiança e conseguindo acompanhar os relatórios financeiros publicados por essas empresas, já estaria tudo certo. E são empresas que eu particularmente ficaria muito tranquilo de ficar 10, quiçá 20 anos com a empresa, desde que os fundamentos não se deteriorassem, tranquilo na carteira, fazendo pequenos rebalanceamentos, visando eficiência fiscal na carteira e multiplicação a longo prazo. Lembrando de novo da comunidade FMI, link aqui embaixo. E vamos aqui a alguns comentários do YouTube. Gosto do Luan, o cara manda real, compra ou não, direto e reto. Aqui é assim, cara. Comigo não tem meias palavras. Falaram do Banco do Brasil e nem caiu tanto. Rapaz, como que não caiu tanto? Meu amigo, não tô entendendo. Caiu bastante, viu? Desde o topo lá nos 29. Por que nenhum youtuber comenta os investimentos das investidas da Itaúsa? Porque não tem interesse. Para membros, eu comento sem restrição o que eles quiserem. Graças ao Mula... E o Trump já vendia, comprei Clabin 2 vezes com 20% de lucro. Cuidado que uma hora não vai mais dar certo, tá? Nem sempre a ação vai ficar andando de lado por muito tempo. É igual Vale, você acredita que ela vai ficar nessa região entre 49 e 55 por anos a fio? Pode acontecer e o pessoal vai tradando, mas uma hora acaba. Itaú fica esquerdando, pessoal mau caráter. Esquece isso, se você ficar nisso aí, você não investe em quase nada. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te mostro o passo a passo que eu sigo para escolher ações. Corre lá.